Vamos começar e o pessoal vai chegando aí. Então, 1 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. Eu vou ler o capítulo inteiro porque ele é pequeno e fala praticamente de um assunto só. E aí em seguida a gente já inicia aí a gente conversando um pouquinho sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim, 1 Coríntios 8, 1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos e nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos, pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Paulo então está pedindo para nós sermos vegetarianos, gente. Mais uma vez, um texto que, se não analisado de forma clara, objetiva, muitas vezes até minuciosa, olhando o contexto histórico, olhando o contexto espiritual daquele momento, o contexto que Paulo está escrevendo para esses irmãos, a gente pode até criar uma doutrina de que os crentes precisam ser vegetarianos, não podem comer carne. Imagina, você acha que já não existe alguma igreja aí que prega esse tipo de ensino, ou esse tipo de colocação de Paulo, assim como fala que Paulo fala que não deve casar, que os homens devem ser todos dentro do celibato, né? Então, esse tipo de texto, se alguém pega ele fora de um contexto e vai criar um pretexto, sabe aquela história? Tirar um texto fora do contexto vai criar um pretexto, vai criar uma doutrina, vai criar um ensino totalmente distorcido. E esse capítulo 8 também tem essa conotação para nós, de que nós precisamos olhar com o olhar de quem está escrevendo uma carta com trechos, corrigindo doutrinas, corrigindo ensinos que ele outrora já ensinou de forma pormenor, de forma mais clara, de forma mais objetiva. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele usa alguns versículos dessa carta, algum trecho dessa carta para escrever sobre isso, corrigindo alguns detalhes a respeito de comidas sacrificadas a ídolos. Por quê? Porque nós estamos falando de uma igreja que está dentro de um contexto de uma sociedade totalmente idólatra, que era aquele momento da cidade de Corinto. Era uma região extremamente cheia de deuses, de templos, de lugares de adoração, né? de pátios, inclusive, desses templos, onde se vendia de tudo, onde se fazia comércio. E é nesse contexto que Paulo está escrevendo para os irmãos ali de Corinto,
para que eles analisem o que eles estão fazendo, porque está levando muitos a pecar contra o Senhor. Então vamos entender o contexto para a gente poder então ir para o texto. Então Paulo está falando com os irmãos de Corinto, onde existe pelo menos, sei lá, 1000 deuses adorados ali naquela região da Grécia. Tudo vira um deus lá para os gregos, né, nesse contexto aqui. Existe uma igreja crescendo, nascendo todos os dias em algum lugar ali da cidade de Corinto. Os irmãos estão pregando o evangelho está crescendo ali, as pessoas estão se convertendo, só que o contexto social continua o mesmo. O contexto espiritual da cidade de adoração a outros deuses continua o mesmo. E os historiadores, irmãos, eles dizem que nesse momento aqui, na cidade de Corinto, que era uma cidade muito próxima do porto, e se não portuária até, se não me engano até tem as saídas pro mar ali, da cidade de Corinto, ela era uma cidade extremamente de comércio, existia muito comércio na cidade de Corinto, era uma cidade extremamente comercial. E uma das coisas que eles também faziam comércio ao redor da cidade e também nos templos, né, nos pátios dos templos, era de carne, né? Um dos produtos que eram vendidos de forma comercial muito forte era a carne. Como a carne, para essa época, que nesse momento da história, para você ir num chamado açougue, para nós hoje, lá era extremamente caríssimo se comprar carne nesses açougues da época, né? Em lugares que eram apropriados para o abate dos animais e para o comércio da carne. Então, já era uma prática natural dos habitantes de Corinto comprar carne dos sacrifícios que eram feitos nos templos idólatras. Então, se, por exemplo, no templo de Artemis, por exemplo, eles tinham o costume de fazer lá vários tipos de sacrifícios durante a semana, ou durante o mês, ou durante os finais de semana. As pessoas da cidade de Corinto sabiam que elas podiam ir ali no pátio daquele templo, que haveriam cambistas, haveriam vendedores de carnes de animais que foram sacrificados para aquele deus, para aquela deusa. Então era uma prática comum para a cidade de Corinto comprar carne nesses pátios dos templos dos ídolos que eram adorados ali em Corinto, dos deuses que eram então adorados ali. Por isso, Paulo está advertindo os irmãos a respeito de que maneira eles estão agindo a respeito disso. Então, vocês estão vendo que existia todo um contexto histórico que muitas vezes quando a gente olha só para a Bíblia, você não vai conseguir compreender isso que Paulo está falando. Então, esse conhecimento extra-bíblico da história, do momento histórico, de livros, faz com que a gente compreenda um pouquinho melhor o que Paulo então está querendo dizer. Então nós temos uma cidade, um povo, uma sociedade ali dentro de Corinto que está acostumada a comprar carne de animais, não somente em açougues, como nós diríamos hoje, eu nem sei como é que era o nome disso lá, mas não só em açougues pelo preço que ela era vendida nesses lugares, mas eles estavam acostumados a buscar carne de animais que eram sacrificados a ídolos. Então, a parte da carne que era sacrificada e que precisava ser comida lá dentro do templo, aquela era comida lá. Mas a parte que não era usado para o sacrifício ou para ser comida pelos sacerdotes dentro daquele templo, então eles traziam para fora e vendiam para quem quisesse comprar pedaços ou até o animal inteiro para comer em casa. Então é disso que Paulo está falando dentro desse contexto do capítulo 8. Existia um contexto por trás disso, do que ele está falando. E aí por isso que ele diz, ele começa o texto dizendo: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Conhecimento de quê, gente? De como é feito o comércio de carne de animais ali em Corinto. Então todos nós que já passamos por Corinto, Paulo está dizendo, todos nós que já vivemos, Paulo ficou em Corinto aproximadamente 3 anos, ali ensinando os irmãos, pregando o evangelho. Então ele conhecia muito bem essa prática
de comércio de carnes sacrificadas dentro dos templos e que vinham então para ser vendidas ali pelos mercadores. Entende? Então ele está falando, vocês sabem que todos nós temos conhecimento do que acontece aí em Corinto a respeito de carne, de animais, de alimentos sacrificados aos ídolos. Então não só carne, outros alimentos também. Mas mais especificamente ele está falando aqui sobre a carne. Então ele fala, todos nós temos conhecimento. Conhecimento do quê? Do que acontece em Corinto. Então nós sabemos muito bem o que acontece aí em Corinto a respeito disso. Seguindo, o versículo continua dizendo assim, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então, o que Paulo está querendo dizer já de cara no capítulo 8 é assim, saber, irmãos, nós estamos agora falando com os irmãos aqui, vamos falar para nós. Irmãos, você saber, você conhecer que a carne que essas pessoas estão comprando, elas são sacrificadas a ídolos, a deuses desses templos aí em Corinto, legal, bom que você sabe, muito bom, mas o conhecimento disso, o você se orgulhar de saber que hoje isso é uma blasfêmia contra Deus, o saber que isso é abominável diante de Deus, que os ídolos são adorados, que existem sacrifícios sendo feitos para ídolos, que você hoje tem conhecimento que esses ídolos eles não servem para nada, eles não deveriam estar sendo adorados, joia, isso é muito bom, irmãos. Bom que você tenha esse conhecimento, mas Paulo está dizendo assim, o conhecimento traz orgulho. Se você deixar o seu conhecimento sobressair ao amor que você tem pelas vidas, por aqueles que não têm esse mesmo conhecimento que você vai ser só uma pessoa inchada, você só vai ser uma pessoa soberba, de muito conhecimento bíblico, de muito conhecimento daquilo que Deus tem escrito na palavra. Mas ele completa, mas o amor edifica. Então como é que nós devemos lidar com as pessoas que têm menos conhecimento que nós? Debaixo de amor. Então quando eu amo o meu próximo, sabendo que muitas vezes ele é mais fraco do que eu, sabendo que ele não tem o mesmo conhecimento que eu estou agindo como a palavra me pede para agir. Por quê? Paulo está dizendo, o seu conhecimento, se for usado da maneira errada, ele vai simplesmente trazer confronto, trazer debate, trazer falta de união entre o corpo de Cristo e entre outras pessoas, inclusive. Ele vai falar sobre isso nos textos aqui. Ele vai falar muitas vezes, você está sendo inclusive confrontado sobre as suas práticas pelos ímpios, por aqueles que não têm a mesma fé que você. Então Paulo vai nos advertir a esse cuidado que nós devemos ter sobre esse tipo de cultura, sobre esse tipo de sociedade que Corinto tem nesse momento, para os irmãos de Coríntios, e nós vamos tentar trazer um pouquinho para nós hoje, para a gente entender isso também dentro do nosso contexto. Como que esse ensino de Paulo, ele se encaixa hoje para nós também, ok? Nós vamos tentar compreender isso. Então ele está dizendo, nós já conhecemos as práticas que existem aí na cidade de Corinto a respeito de animais, de alimentos sacrificados aos ídolos e que são vendidos aí nos templos, nos pátios dos templos, mas o conhecimento ele traz orgulho, o amor, porém, ele edifica. Aí ele diz no versículo 2, quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. O que Paulo está dizendo aqui? Que a pessoa que, não, eu já sei, eu sou o que sei toda a palavra, eu sei toda a Bíblia, eu conheço todos os escritos de Deus, eu sei o que Deus diz sobre isso, o que Deus diz sobre aquilo. O conhecimento sem essa edificação em amor só vai trazer soberba. É isso que Paulo está dizendo. Porque se você acha que você já sabe tudo, então infelizmente você não entendeu nada. Porque quanto mais nós nos aprofundamos dentro da palavra, quanto mais nós conhecemos de Deus, quem Deus é e como Ele age e como Ele gostaria que nós agíssemos, aí sim eu entendi tudo e eu não vou andar debaixo de orgulho, de soberba, dizendo por aí que eu conheço toda a palavra, dizendo por aí que eu sou o dono da verdade. Então Paulo está dizendo, se você tem achado que já sabe tudo, é porque você então não entendeu nada.
É isso que ele está dizendo. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Então, opa, você precisa parar e começar a meditar melhor na palavra para começar a realmente conhecer o Deus da palavra e não só a letra da palavra. Porque o Deus da palavra, ele vai te ensinar que você deve pensar muito mais no teu próximo do que em você mesmo. É isso que a palavra inteira vai dizer para nós. Por isso que Paulo começa trazendo então essa base para a gente entender o que ele vai nos ensinar nesse capítulo 8. Versículo 3. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Porque quem se derrama, né, diante da palavra, quem realmente deseja conhecer a Deus através da Bíblia, com certeza a pessoa é conhecida por Deus. Por quê? Porque o relacionamento de Deus com essa pessoa é estreito, é profundo, é íntimo. Deus conhece o coração dessa pessoa. E por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Porque Paulo está dizendo assim, meu querido, se Deus te conhece, se Deus tem relacionamento com você, se você tem profundidade com Deus, você acha que Deus não sabe o que você está pensando no teu íntimo quando você come, quando você bebe, quando você entra num lugar, quando você sai de algum lugar, quando você toma uma atitude? Deus não conhece o teu coração? Lógico que conhece. Deus conhece o mais profundo do nosso coração quando nós temos intimidade com Ele todos os dias. Ele sabe por que nós estamos tendo aquela atitude, Ele sabe por que nós estamos pensando dessa forma. Deus nos conhece muito além do que nós conhecemos. Então ele está dizendo assim, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Deus te conhece. Quando você ama o Senhor, Ele sabe quem é você no mais íntimo, no mais profundo do teu coração. E esse é o mais importante. Paulo está dizendo assim, opa, será que Deus realmente te conhece? Será que Deus tem te conhecido no íntimo? Deus tem te conhecido no dia a dia com Ele? Você tem sido conhecido por Deus na intimidade? Esse relacionamento existe? Por quê? Vamos lá. Versículo 4. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses com letra minúscula, quer no céu, quer na terra, aí entre parênteses, como de fato há muitos deuses e muitos senhores. Então Paulo está dizendo, os alimentos sacrificados aos ídolos, nós sabemos que o ídolo, não a comida, ó gente, Paulo começa falando sobre o alimento, mas ele vai para o ídolo, ó. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Então, o ídolo, vamos pegar aqui, se eu pegar uma garrafa, por exemplo, certo? Isso aqui é o ídolo, ó, a garrafa, né? O Deus aqui feito em imagem, tá? Uma garrafa é um Deus para mim. Então, esse ídolo, essa garrafa, ela não é nada, ela é simplesmente um objeto que eu peguei, coloquei em cima de um altar, em cima de um poste sagrado, ou eu fiz ele de um Deus para mim. Mas isso aqui, essa garrafa, ela não é um Deus, certo? Então Paulo está dizendo assim, o ídolo em si, a gente sabe que não é nada. E existem muitos, ele fala, existem muitos deuses, existem muitos senhores, né? As pessoas adoram todo tipo de coisas, todo tipo de objeto, todo tipo de Deus que eles criaram para si mesmo, eles adoram. Mas esses ídolos em si não são nada. Aí ele fala, essa comida, agora a gente vai entender. Aí ele diz no versículo 6, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Aí eu vou separar aqui só para a gente entender. Para nós cristãos, para nós que já temos o conhecimento de Deus, para nós que servimos o único Deus, nós sabemos que não existe ídolo nenhum, Deus nenhum existe fora do nosso Deus, do Criador que fez os céus e a terra. Então, se nós temos esse conhecimento, se nós temos servido a esse Deus, nós sabemos que só existe um, não existe mais nenhum. Todos os outros é criado pelo ser humano, ídolos criados pela mão do homem. Nós vamos entender o que está por trás desses ídolos
um pouco mais para frente, ok? O que Paulo está dizendo aqui para nós é sobre o ídolo, sobre o que é feito pela mão do homem. Então o ídolo em si não é nada, certo? Nós sabemos que só existe um Deus que realmente criou os céus e a terra, e aí ele diz duas coisas bem importantes a respeito desse Deus, que é Pai. Ele diz assim, de quem vem todas as coisas. Então de Deus é que vem todas as coisas. O que é todas as coisas, gente? Tem um irmão, eu não lembro, o Fábio, esqueci o sobrenome dele, é um pregador aí que tem na internet, e eu gosto muito, ele diz assim, ele brinca, ele fala, gente, no grego, sabe o que significa todas as coisas? Aí ele fala, todas as coisas. Então, tem palavras na palavra de Deus que não existe nenhuma tradução, porque a própria palavra já está dizendo. Então, quando a palavra de Deus diz que de Deus, do nosso Pai, é que vem todas as coisas, então o que nós devemos entender como todas as coisas? Todas as coisas. Então, de Deus vem os animais, de Deus vem toda a vegetação, de Deus vem todos os legumes, todas as verduras, tudo que existe na terra vem de Deus. Então não existe nada na terra, principalmente a respeito do que Paulo está falando aqui, a respeito de alimentos, não existe nada na terra que não tenha vindo de Deus, ok? O nosso adversário, Satanás, ele não criou nada, dele não vem nada, ele não é o criador de todas as coisas, ele não tem a capacidade de gerar uma árvore de uma semente, mas o nosso Deus, ele faz brotar de uma semente minúscula uma grande árvore, e dessa árvore sair frutos que podem nos alimentar e assim sucessivamente. Então, Paulo está dizendo para nós aqui, do nosso Pai é que vem todas as coisas. Então, quem é o criador de tudo? De todos os animais, de toda a vegetação, de toda a plantação, de tudo que nós podemos usufruir como alimentos, inclusive, de Deus. Aí ele diz assim, e para quem vivemos? Para quem que nós existimos? Para adorar a quem? Para exaltar a quem? A Deus, nosso Pai. Então, vem dele todas as coisas e é para ele que nós vivemos, para quem vivemos. Aí ele diz assim, e mais, e um só Senhor. Então, quem é Senhor sobre nossas vidas? De quem nós somos servos nesse momento da história ainda? E um só Senhor, Jesus Cristo. O próprio texto já fala para nós, né? Por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Gente, esses trocadilhos de Paulo, eles são simplesmente, para mim, ou para minha opinião, maravilhosos. Porque ou eu paro e penso e avalio o que Paulo está dizendo, ou eu passo batido de coisas muito maravilhosas dentro do entendimento da palavra. Ele está dizendo, ele fala sobre Deus, que ele é Pai e que dele vem todas as coisas, né? De Deus, que é Criador, vem todas as coisas. E para quem nós vivemos? Nós adoramos somente ao nosso Deus, ao Pai. Aí ele fala de Jesus, que ele é o nosso Senhor, né? Que ele é o nosso dono, porque nós fomos comprados por ele, por alto preço. Então ele diz assim, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas. Por que é por meio de Jesus Cristo que vieram todas as coisas? Porque Jesus Cristo é o verbo vivo de Deus. Então, quando Deus fala, ele libera Cristo, ele libera esse verbo. Então, tudo foi criado por meio de Jesus, por esse verbo vivo de Deus, por essa palavra que sai da boca de Deus. Quando você lê João 1:1, você entende essa profundidade do que é a Trindade. Então, por meio de Cristo por meio de quem vieram todas as coisas. Então, Deus é o criador de tudo, mas como que as coisas vêm a ser criadas? Por meio da palavra de Deus. Então, quem é a palavra de Deus? O Logos de Deus, né? O verbo vivo de Deus, Jesus. Então, é por meio de Cristo, por Jesus Cristo, é que vieram todas as coisas. Aí ele diz mais, e por meio de quem nós vivemos.
por causa do sacrifício, por causa da morte, por causa da ressurreição de Jesus, é que nós também vivemos. E essa vida aqui é essa vida que trará eternidade para nós. Então ele faz esse trocadilho em um só versículo praticamente, falando dessa profundidade da Trindade, de quem é Deus como Pai, como Criador de todas as coisas, como aquele que nos criou e que criou todo o universo e tudo que nele há, e que nos deu plantas, verduras, animais, que nos deu tudo que nós podemos comer, que nós podemos nos alimentar, que nós podemos usufruir nessa terra. Tudo vem de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E Cristo, por quem vieram todas as coisas, ele é o nosso Senhor, e é por causa de Cristo que nós temos vida. Por isso que nós vivemos. Ele nos resgatou da morte, né? Ele nos ressuscitou com ele. Na sua volta nós teremos então essa ressurreição por completa, mas nós já fomos resgatados, redimidos por Jesus. É por causa dele que nós temos vida. É por meio de quem vivemos. Você só vive espiritualmente porque Cristo morreu a sua morte. Então por isso que você tem vida hoje. Então ele está mostrando essa questão de quem é Deus. Paulo em um só versículo mostra para os irmãos de Corinto quem é Deus. Então ele está falando sobre os ídolos, que eles não são nada, e não são mesmo, são madeira, pedra, ouro, bronze, prata, construídos pela mão do homem. Não é Deus. Deus é o nosso Pai, que criou todas as coisas e por quem nós então vivemos hoje, através do seu Filho Jesus. Amém até aqui? Compreendido aí? Versículo 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Qual conhecimento que Paulo está falando, gente? De quem é Deus, de que Deus é o único Deus, de que dele veio todas as coisas, de que somente Deus cria todas as coisas. Então, contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Vou tentar explicar, vamos lá? Então, se eu não tenho esse conhecimento de que só existe um Deus, de que é desse Deus que todas as coisas foram criadas, então se eu pego, por exemplo, um copo com uma bebida dentro, e esse copo está, por exemplo, com vinho, né, feito da uva, certo? E ele vem ali de um templo, o vinho, ou o próprio copo, ou o copo com o vinho, está lá dentro de um templo de ídolos, certo? Está lá dentro de um templo. Aí eu pego esse copo e eu tomo esse vinho que está dentro, ok? Quem fez a videira? Deus. Quem fez a uva? Deus. Quem me deu então o vinho que está dentro desse copo, que deu essa criação, essa maneira de criar o vinho? Deus, ok? Quem deu inteligência ao homem para fazer o copo? Deus. Então o copo e o vinho que está dentro veio de quem, gente? De Deus. Então quando eu tomo esse vinho nesse copo, eu estou tomando algo que Deus permitiu que houvesse na terra. Tem alguma coisa a ver com o ídolo que está lá dentro daquele templo? Sim ou não? Não, porque não vem tudo de Deus? O ídolo fez a uva? O ídolo fez o vinho? O ídolo fez o copo? Não, o ídolo é um pedaço de madeira, gente, ó. Madeira ou então pedra, certo? O ídolo é só isso. Ele não passa disso. Ele é algo que a mão do homem criou e que está ali em cima de um altar. Mas o ídolo não é nada, Paulo está dizendo. Então, ele diz no versículo 7, aqui ele diz para mim, então, vamos ler de novo, olha só. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos,
que antes de se converter sacrificavam aos ídolos, faziam os rituais ali para os ídolos, achavam que aquele alimento estava sendo consagrado para os ídolos, comia como se estivesse comendo com os ídolos, estão habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles, desses que não têm conhecimento direito, é fraca, fica contaminado. Quando eu tomo alguma coisa, quando eu como alguma coisa, entendendo que aquilo foi sacrificado a um ídolo, que aquilo está consagrado a um ídolo, realmente essa comida e essa bebida está contaminada, não porque a comida e a bebida estejam contaminadas, porque a minha consciência acredita que aquilo está consagrado ao ídolo. Entendido até aqui? Ou não? Certo? Então, o que fez a comida ou a bebida estar consagrado ao ídolo? O ídolo e a comida ou a minha consciência? A minha consciência. Então, tanto a bebida quanto a comida, elas vieram de quem, gente? Paulo está dizendo, de Deus. Deus criou os animais, Deus criou a carne, Deus criou o vinho, Deus criou os cereais, Deus criou o trigo para fazer o pão. Deus, não foram os ídolos. O ídolo não é nada, Paulo está dizendo, prata, ouro, bronze, pedra, madeira, é só isso que o ídolo é, certo? Então, quando eu acredito que isso que eu estou comendo ou bebendo está consagrado a um ídolo, é que essa comida e essa bebida então passa a estar contaminada pela minha consciência, pela fé que eu depositei de que esse alimento, de que essa bebida está consagrada para aquele ídolo, certo? Nós vamos entender que por trás do ídolo existem demônios. Um pouquinho mais na frente Paulo vai falar sobre isso, a gente vai entender. O que eu quero que vocês entendam é, o ídolo não é nada, então aquilo que eu estou comendo ou bebendo, ainda que esteja dentro de um templo, de um ídolo, não significa nada. Não significa nada, ok? É isso que Paulo está dizendo. Versículo 8. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Tá vendo aí que Paulo está dizendo que a comida não nos torna mais ou menos aceitáveis diante de Deus porque estamos comendo ou porque não estamos comendo. Então, o alimento em si não faz com que eu seja mais santo ou menos santo se eu me alimentar daquilo, ok? Ele vai falar o que realmente faz eu ser mais ou menos aceitável diante de Deus, que é a minha vida em obediência ou em desobediência, a minha vida em adoração ao único Deus ou a minha vida em adoração a outros deuses. Isso faz eu ser aceitável ou não diante de Deus. Agora, a comida e a bebida não me fazem nem mais e nem menos aceitável diante de Deus, Paulo está dizendo. Versículo 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Gente, o cuidado que a igreja de Corinto devia ter, e nós vamos entrar no nosso contexto, eu já vou falar já o que a gente tem que tomar cuidado. O que Paulo está dizendo assim, irmãos que são já fortes na fé, que já têm um conhecimento de que Deus é único, que o ídolo não é nada,
de que uma comida que está dentro de um templo de um ídolo não significa nada, porque o ídolo não é nada. Foi Deus quem criou todas as coisas. Você já tem esse conhecimento, irmão? Glória a Deus, você já está fortalecido na fé. Isso não te contamina mais. Porém, existem muitos irmãos ainda que são fracos, que não têm esse conhecimento que você tem, que não estão nesse entendimento que você tem. E é por causa desses irmãos fracos que você então deve se abster de algumas coisas. Então o que Paulo está dizendo é que a igreja, eu e você, precisamos nos separar de algumas coisas, nos abster de algumas coisas, deixar de fazer algumas coisas, não porque nós acreditamos que aquilo seja contaminação para nós. Nós vamos deixar de fazer algumas coisas por causa do outro que é fraco. Nós vamos deixar de fazer algumas coisas porque a outra pessoa vai me ver fazendo aquilo e vai pecar. Porque ela vai me julgar pela atitude que eu estou tendo. Ela vai achar que eu estou me contaminando com ídolos. Ela vai achar que eu estou pecando contra Deus. Entende o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, o grande problema, irmãos, não é você que já tem um bom conhecimento de Deus. O problema não é você que já está alicerçado na palavra e que já sabe que Deus é o Deus único e que tudo vem dele. O problema são aqueles que ainda não estão no mesmo nível de maturidade espiritual. E esses fracos na fé ainda, esses que ainda não estão nesse mesmo patamar de entendimento, vão julgar você e vão pecar, porque eles vão achar que já que você come, eles também vão comer, mas será que eles têm o mesmo entendimento que você tem de que isso não está consagrado a ídolos? Entende? Porque se uma pessoa é fraca, ela vai achar que isso está contaminado por ídolos. E quando ela comer com essa consciência de que esse objeto, de que esse alimento foi consagrado a ídolos, então ela contaminou já o alimento. Por causa do quê? Da consciência dela de que aquilo está sendo oferecido a ídolos. Entende o que Paulo está dizendo? Vai ter gente que vai comer dessa carne que está oferecido a ídolos e vai estar sim comendo carne contaminada por ídolos, por causa da consciência desse irmão que ainda não tem essa maturidade espiritual, que não tem esse fundamento da palavra dentro dele. Estão compreendendo o que eu estou falando? Tá muito difícil hoje. Tá certo? Entende o que Paulo está dizendo? Irmãos, cuidado, ele diz, né? Versículo 9, né? Contudo, tenham cuidado para que o exercício da sua liberdade, você já tenha esse conhecimento. Você já está firme na fé. Você já conhece a Deus profundamente. A liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Outros vão pecar porque você está tendo uma atitude que ele não tem a mesma consciência que você. Muito cuidado. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem a consciência, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído. Ele vai estar se contaminando, gente. Ele vai estar pecando, porque ele vai estar comendo com a consciência de que ele está comendo com alimentos sacrificados a ídolos. Por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Olha que forte isso, gente. Sabe por quê? Lembra os outros capítulos que a gente falou que a gente é um só corpo? Só existe um corpo. Então, quando você está pecando contra a sua mão, que é o seu irmão, contra que corpo que você está pecando? Contra o corpo de Cristo. Contra o seu próprio corpo. Entende? Não existem várias pessoas, gente, no corpo de Cristo. Existe um corpo de Cristo. Nós somos todos um. Então, quando eu estou ferindo um irmão que está dentro do corpo de Cristo e por causa desse meu pecado, em ferir a consciência dele, em fazer ele pecar, e ele muitas vezes até é afastado
ou ele se desvia, ou ele morre sendo destruído pelo seu pecado, eu estou me autodestruindo. Eu estou pecando contra Cristo. Quem é a cabeça do nosso corpo? Cristo. É contra ele que eu estou pecando. Percebe como é simples a palavra, mas como ao mesmo tempo é profundo o que Paulo está dizendo para nós? Irmãos, você não vai deixar de fazer algumas coisas porque você precisa deixar de fazer. Você vai deixar de fazer algumas coisas para que o teu irmão fraco na fé não peque. E para que ele não seja destruído, para que ele não vá para o inferno, para que o corpo de Cristo não seja afetado. Então, se existem pessoas fracas na fé, eu que já sou maduro na fé, preciso estar com cuidado, agindo de maneira sábia, para que os fracos na fé ainda não venham a perecer, a se desviar, a ser destruídos, a ser contaminados pelo pecado. Entendem? Paulo está dizendo isso para nós. Versículo 13. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais eu comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Então, se o problema, irmãos de Corinto, é vocês comprarem carne nos templos dos deuses, porque é mais barato comprar carne lá, então, e vocês não têm dinheiro para comprar no açougue, o que vocês vão passar a fazer a partir de agora para o irmão mais fraco não pecar? Não comer mais carne. Ah, mas eu vou deixar de fazer tendo consciência de que aquilo não faz mal para mim, de que eu tô comprando uma carne como outra qualquer, que Deus criou os animais e que eu sei que Deus é único. Sim, você vai deixar, sabe por quê? Porque você não quer que o corpo de Cristo, que é você, seja ferido, seja maculado, seja um irmão, vá para o inferno por causa de uma atitude sua. Então, o tomar a sua cruz e seguir Jesus fala de muitas renúncias que eu, como cristão, preciso fazer quando tenho maturidade espiritual, para que o outro, que ainda é fraco espiritualmente na sua fé, ele não caia. Entende? O nível de entendimento, o nível de maturidade vai fazer com que cada dia mais eu não deseje fazer o meu próximo pecar por nenhuma atitude minha. Eu jamais vou desejar ser pedra de tropeço. O que é ser pedra de tropeço, gente? Dentro da palavra de Deus. Muitas vezes a gente lê isso e lê como algo tão natural. Ah, pedra de tropeço deve ser uma pedra que fica no meio do caminho, que eu passo por ela e trupico e quase caio. E o que significa isso dentro do contexto espiritual? É quando a palavra de Deus vai ser usada para condenar alguém. A pessoa vai estar me julgando por uma atitude que eu estou tendo, e por causa desse julgamento que ela está fazendo, ela que está me julgando está pecando. Então, quem que pecou mais nessa história? Eu que fiz a pessoa tropeçar, me julgando, ou ela que está me julgando e está então tropeçando? Quem que está pecando nessa história, gente? Os dois, ok? Mas eu, na minha concepção, agora quem está falando sou eu, mas eu acredito que pior dentro da palavra sou eu que faço a outra pessoa tropeçar, ok? Então o cuidado maior é com os maduros. Eu que sou maduro na fé, preciso ter essa preocupação com aqueles que não são tão maduros na fé, para que eles não tropecem por minha causa, pela minha atitude, porque eles vão julgar algo que eu estou fazendo e que eu sei que não é pecado, mas ele acha que é pecado. Então ele está tropeçando porque ele está usando a palavra de Deus para me condenar na minha atitude, sendo que na verdade ele está usando a palavra de forma errada para me condenar, porque aquilo não traz condenação para mim, ok? Ficou difícil o meu entendimento hoje para vocês ou ficou claro? Porque às vezes eu começo a falar e o meu entendimento está tão tranquilo aqui dentro, mas eu quero usar palavras que vocês consigam compreender o que eu estou querendo passar. Tudo certo aí do outro lado?
Joia. Vamos continuar aqui, porque Paulo no capítulo 10, ele vai voltar a falar sobre esse mesmo assunto e a gente vai unir isso, tá bom? Eu só não vou pular porque eu quero seguir e aí Paulo vai falar por que ele volta no mesmo assunto, porque ele está dentro de um contexto da carta e aí ele volta um pouquinho nesse assunto dos ídolos para falar sobre a ceia do Senhor. E aí nós vamos entender. Aqui no capítulo 8, o que ele quis... Opa! Vamos fechar pra gente entrar no 9. Tá bom, deixa eu só terminar de explicar isso. Senão vai cortar. E a gente já fecha. Segura aí. Deixa eu só colocar pra vocês aqui o que ele fez no capítulo 8. Paulo, no capítulo 8, ele só dá pra nós o entendimento, ele só corrige o entendimento a respeito de que um ídolo, gente, o ídolo não é nada. Vou explicar de novo. Ó, garrafa, pra mim, se tornou um ídolo, ok? Eu fiz essa garrafa para adorar ela, certo? Então ela é um ídolo para mim. Eu coloco ela lá no pedestal, eu começo a fazer as minhas orações para essa garrafa, pedindo o que eu preciso para a garrafa. A garrafa, gente, é alguma coisa? É um Deus essa garrafa? Não. Então Paulo está dizendo, o ídolo não é nada. Então qualquer imagem de escultura, qualquer imagem de um animal ou de uma estrela, qualquer coisa que vocês vejam em qualquer lugar, numa casa, num templo, numa praça, qualquer coisa que vocês verem e que você sabe que aquilo é um ídolo de alguém, aquilo ali não é nada, é só um pedaço de madeira, um pedaço de ferro, um pedaço de bronze, um pedaço de metal, é só isso. Não significa nada. Nós que somos maduros na fé, sabemos que só existe um Deus. É isso que Paulo está falando aqui no capítulo 8. Ele está pedindo para nós entendermos que ídolo não faz diferença nenhuma se colocado em algum lugar, se colocado num pedestal, se colocado num templo, só é algum tipo de material construído pelo homem e que o homem passa a adorar aquilo que está diante dele como um Deus, mas ele não é um Deus. Ponto final, ok? Nós sabemos quem é o único Deus. É disso que Paulo está falando, por isso que ele vai falar que essa carne que os irmãos estão comprando ali no pátio dos templos ou em qualquer outra coisa, não faz diferença nenhuma comer ou não. Mas por que ele está dizendo para os irmãos de Corinto não comer? Por causa dos fracos na fé, certo? É disso que ele falou aqui. Então ele está falando sobre o ídolo não ser nada. Por que eu estou falando isso de novo? Porque no capítulo 10 ele vai voltar no assunto, mas agora com um up. Ele vai mostrar para nós uma outra faceta a respeito de alimentos sacrificados a ídolos. A mesa dos ídolos. Aí nós vamos entender um pouquinho mais essa questão, tá bom? Então, capítulo 8 ele fez essa ênfase. O ídolo em si não é nada, ok? Só alguma imagem que está ali diante de mim, mas aquilo não é Deus, porque foi Deus quem fez todas as coisas e nós sabemos quem é esse Deus. Vou fechar, vocês voltam rapidinho pra gente já entrar no capítulo 9, tá bom? 2 minutos. Uhum.
Vamos lá, gente. Capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. Vamos lá, para a leitura. Eu vou ler o capítulo 9 inteiro também. E aí, em seguida, a gente vai... Capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9. Débora, o áudio está aberto aí. Fecha para nós, por favor. Capítulo 9, verso 1. Diz assim: Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não são vocês o resultado do meu trabalho no Senhor? Capítulo 9, nós já estamos no versículo 2. Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio.
Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Vamos lá, gente, capítulo 9, maravilhoso. Paulo parece trocar de assunto, mas nós vamos ver que quando ele inicia o capítulo 10, ele já está falando dentro do mesmo assunto. Então ele não vai fugir, mas ele dá uma outra ênfase aqui para a gente continuar entendendo a carta, ok? Então ele começa dizendo no capítulo 9 que mesmo que todas as pessoas não acreditem que ele seja um apóstolo, a igreja de Corinto, os irmãos de Corinto, aqueles que foram ganhos, foram salvos através da pregação do evangelho, através da vida dele, eles sabem que ele é. Por quê? Lembra lá na igreja de Gálatas, na igreja da Galácia, que uma das questões era justamente eles não darem crédito ao apostolado de Paulo? Então eu acredito que muitos judeus, muitos irmãos, muitas pessoas que não eram muito fãs de Paulo, continuavam tentando abafar esse apostolado de Paulo, continuavam dizendo para não ouvirem a pregação de Paulo, continuavam dizendo que Paulo não era um apóstolo legítimo. Por quê? Porque Paulo não tinha andado com Jesus enquanto Jesus ainda estava em vida. Paulo teve um chamado tardio. Jesus já havia morrido e ressuscitado quando Paulo é chamado no caminho de Damasco. Mas Paulo entendeu esse chamado ao apostolado. E nós sabemos o que é ser apóstolo. Lá naquele dicionáriozinho eu deixei lá bem claro para vocês. É uma das primeiras palavras. Apóstolo não é título, gente. Apóstolo é um chamado de mensageiro, de alguém que leva, que avança, levando uma mensagem de alguém que o enviou para levar essa mensagem. E Paulo sabe que ele é apóstolo, ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus ali no caminho de Damasco para pregar aos gentios, ok? Então ele sabe, ele tem convicção do seu chamado, desse envio. Paulo, vá e pregue aos gentios. E Paulo sabia disso, ele ia até o último dia da sua vida, saber que o seu chamado, o seu propósito era continuar avançando, pregando o evangelho. E com certeza, se Paulo tivesse nos nossos dias de hoje, ele usaria todas as ferramentas possíveis para atingir o maior número de pessoas no século 21. Então, conhecer o seu chamado, entender o seu chamado é o primordial para que eu avance naquilo que Deus tem me chamado para fazer. E eu não vou parar. Por quê? Porque eu tenho a convicção daquilo que Deus falou comigo. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui, já nos primeiros versículos do capítulo 9. Que ele é livre, ele é apóstolo, ele viu Jesus, ele tem o resultado do seu trabalho, que é esses irmãos todos que ele tem ganhado nas viagens missionárias dele. Ele fala que eles são o selo, né? O selo, o que era o selo? Era o reconhecimento de quem estava assinando uma carta. Isso era o selo. Se fechava as cartas com o selo, né? Então, Paulo está dizendo que esses irmãos, eles são o selo daquilo que Paulo estava fazendo. Então, Paulo nem precisava falar muito. O próprio evangelho estava se expandindo, porque de alguma maneira Paulo estava sendo coparticipante disso. E ele queria ser, e ele estava ali para ser, e ele sabia que era o seu chamado. Ele diz assim, e essa é minha defesa, né, no versículo 3, diante daqueles que me julgam. Então, quando as pessoas acham que eu não sou apóstolo, que eu não sou um servo de Deus, que eu não sou um discípulo de Jesus, não me importa o que os outros dizem, porque eu sei quem eu sou em Cristo, e vocês que são aqueles que estão sendo ganhos por mim através da pregação do evangelho, são essa minha defesa. Eu não preciso falar muito, é só vocês olharem ao redor de vocês quantas vidas nós temos ganhado através da pregação do evangelho. Isso tudo Paulo falando, ok?
Versículo 4. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Gente, Paulo está indignado, porque as notícias que estão chegando para Paulo, onde ele está nesse momento, a respeito dos irmãos de Corinto, é de que a galera está falando mal de Paulo. A galera tá falando mal do que Paulo tem feito. Ele tá dizendo assim, todo mundo pode beber, comer, né, o que quiser. Todo mundo pode ter uma esposa do lado e viajar com ela, fazendo missões. Todo mundo pode, né, ser sustentado como missionário, como discípulo de Jesus. Pedro, Tiago, todo mundo pode receber ofertas para se manter nas missões, né? Naquilo que está fazendo em prol do evangelho. Só eu e Barnabé que não podemos? Ele cita ainda até os irmãos do Senhor Jesus, né? No caso aqui Tiago, que era um dos irmãos de Jesus que já estava também como missionário. Então ele fala assim, todo mundo pode ter esposa, todo mundo pode comer qualquer coisa, todo mundo pode beber, todo mundo pode ser sustentado pela igreja de Cristo, só eu e Barnabé que não podemos. O que nós temos de diferente? Né? Sabe assim, por que vocês estão criticando as minhas atitudes? Eu sou escravo de vocês, então eu tenho que agir de outra maneira. É disso, Paulo está indignado, literalmente, com o que está acontecendo com as notícias que têm chegado para ele. Ele diz no versículo 7, quem serve como soldado à própria custa? Gente, quando um soldado ele é chamado para o exército, ele é 100% sustentado enquanto ele está dentro do quartel, dentro do chamado para servir o exército. Nenhum soldado em guerra alguma, em exército algum no mundo inteiro, ele precisa se autossustentar enquanto ele está na guerra ou enquanto ele está em treinamento. Ele é totalmente sustentado pelo governo, pela sociedade, ok? Paulo está dando esse exemplo. Se eu estou como soldado de Cristo, se eu fui alistado nesse exército de Deus para avançar, guerreando e fazendo batalhas e ganhando vidas para o reino de Deus, eu não tenho direito de ser sustentado? É isso que Paulo está dizendo, ok? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem é que é o lavrador, né, ou o agricultor que trabalha ali com o boi ou com a vinha e planta e não tem direito de comer daquilo que plantou? É disso que Paulo está falando. Versículo 8. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele diz isso? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara e o debulha, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Paulo está dizendo assim, gente, ninguém trabalha sem uma perspectiva de receber algo em troca daquele trabalho. Paulo está dizendo, aí ele vai falar que ele não quer nada disso, mas ele está citando exemplos de que se a galera está falando mal dele, de que ele não pode fazer o que ele está fazendo, ele justamente está abrindo mão de benefícios que ele teria com a igreja de Cristo, mas para o seu orgulho ele vai falar, e um orgulho positivo é que ele está falando. Então ele está dizendo assim, tudo que Deus diz na sua palavra a respeito de um sacerdote, de um levita e de alguém que hoje prega o evangelho, que vive como missionário pregando a palavra de Deus, ele é legitimamente respaldado pela palavra para ser sustentado pela igreja, pelo corpo de Cristo. É disso que Paulo está falando. Desde os primórdios, desde Moisés, quando Deus institui o tabernáculo, ou quando Deus institui, né, o tabernáculo ali no deserto e depois o templo, já lá com Salomão, a família de Arão, a família sacerdotal, a tribo de Levi, ela era 100% sustentada pelas outras 11 tribos.
Quem nunca leu sobre isso, ou quem nunca se aprofundou sobre isso, volta um pouquinho lá na palavra e você vai ver. 100% dessa tribo, as famílias, os filhos, os homens, todos eram sustentados pelas outras 11 tribos. Então as outras 11 tribos tinham obrigação de trazer os dízimos, as primícias, as ofertas, para que através disso toda a família do sacerdote, né? No caso, o primeiro lá era Arão, toda a descendência de Arão e toda a descendência da tribo de Levi era sustentada pelas outras 11 tribos. Por que eles eram sustentados pelas 11 tribos? Porque eles trabalhavam exclusivamente para o tabernáculo, para Deus. Então Deus fez isso de uma maneira que aquele que trabalha para ele, para Deus, é automaticamente sustentado por outros, ok? Porque ele está num processo não é intermediário, me perdoa, eu tenho que achar a palavra certa, não é intercessor também. Será que eu acho a palavra? Vocês me ajudam? É como se, eu vou usar no Velho Testamento só para a gente entender. No Velho Testamento, Arão e a tribo de Levi era o representante de todas as outras 11 tribos. Então eles eram responsáveis de orar por todo o território de Israel. Então por todos era eles que oravam, era eles que sacrificavam, era eles que cuidavam do templo. Então tudo que eles estavam fazendo ali no tabernáculo, no deserto ou depois no templo, era o que todo mundo deveria fazer. Mas como Deus sabia que todo mundo não iria fazer, Deus então separou uma tribo, Deus separou uma família, para que essa família então, essa tribo em específico, cuidasse especificamente das coisas de Deus, representando todo o povo, entendem? Então a mesma coisa acontece hoje com aqueles que também são chamados para tempo integral, isso desde o início da igreja, ok? Desde o início do discipulado de Jesus com os seus 12 discípulos, eles eram extremamente sustentados pela igreja, pelo povo, por aquilo que Deus enviava como oferta, como dízimo, como primícias, como aquilo que eles recebiam de sustento. Deus é responsável por sustentar através do corpo de Cristo aqueles que são chamados para o evangelho. É disso que Paulo está falando, que estão falando mal dele, de que ele deveria trabalhar, que ele deveria ter seu próprio sustento, porque talvez ele tenha recolhido algumas ofertas para ajudar algumas igrejas, ou porque ele estava fazendo algum pedido específico para algum lugar que estava precisando de ofertas, e alguns soberbos estavam falando mal disso. É disso que Paulo está falando nesse contexto aqui para nós. Aí ele diz assim no versículo 11: se entre vocês semeamos coisas espirituais, pregamos a palavra, se falamos dos mistérios de Deus com vocês, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Entendem? A mesma coisa que acontece no Velho Testamento, onde a tribo de Arão, a família de Arão e a tribo de Levi, eles trabalhavam exclusivamente para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, mas eles recebiam em troca do trabalho deles os benefícios de comida, de lavoura, de animais, todo o sustento de lã, tudo que eles precisavam para sobreviver vinha das outras 11 tribos. Então, Paulo está respaldado pela própria palavra do Velho Testamento, lembrando que ele não tinha o Novo, lembra? Nós estamos falando de alguém que está pregando a palavra baseado, inclusive, no Velho Testamento, que é a base de toda a palavra de Deus. E Paulo está dizendo assim, na própria palavra, o Senhor dá esse respaldo. Deus fala que aquele que trabalha para ele precisa ser sustentado por aqueles que estão sendo beneficiados por esse trabalho. Então, Paulo está citando o Velho Testamento, a tribo de Levi e todo o sustento que Deus trazia através das outras tribos para a tribo de Levi, para a família de Arão, para o que Deus está fazendo agora na igreja primitiva. Agora é Pedro, é Paulo, é Barnabé, é Silas
e tantos outros homens que estão agora também avançando com o evangelho e que precisavam também ser cuidados financeiramente, ou com alimentos, ou com roupas, ou com o que quer que eles precisassem para continuar trabalhando também em prol do reino, ok? Disso que Paulo está falando. Se tiver alguma dúvida, vocês me param aí e vão falando, gente. Olha só o que ele diz, vou ler o versículo 11 e vou seguir. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Então é mais ou menos assim, ó. Irmãos, vocês não querem ofertar na minha vida? Vocês não querem recolher uma oferta para sustentar a minha viagem missionária? Fiquem em paz. Se o problema é o dinheiro, eu vou continuar pregando para vocês, eu vou continuar falando do amor de Deus, eu vou continuar ganhando vidas e eu vou dar o meu jeito. Deus vai mandar de outra maneira o sustento para eu fazer a obra de Deus. É isso que Paulo está falando. Se isso vai pôr obstáculo para eu pregar o evangelho para vocês, então fiquem tranquilos. Vocês não precisam se preocupar em me sustentar, porque Deus vai me sustentar de alguma maneira. Se o papel que é de vocês como igreja, vocês não querem cumprir, que é sim semear na minha vida materialmente, fiquem em paz. Vocês não precisam se preocupar com isso, eu vou continuar avançando com a pregação do evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 13. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então é o que eu falei. Quando você olha para a tribo de Levi e você vê lá quando os israelitas levavam as ofertas, né? Quando eles levavam os sacrifícios, existiam partes específicas, existiam ofertas específicas que eram entregues para o sustento da família do sacerdote e ofertas específicas que eram oferecidas para sustento da tribo de Levi. Então, aqueles que estavam ali naquele momento, recebendo aquele sacrifício, fazendo aquele trabalho de sacrifício, eles tinham direito, inclusive, de comer daquele sacrifício que estava sendo oferecido ali para Deus. É maravilhoso ler isso no Velho Testamento, compreender isso do que Deus fez lá no Velho Testamento e então trazer isso para cá e entender o que Paulo está dizendo. Nós que estamos diante do altar de Deus, nós que estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós temos direito a usufruir daquilo que vocês trazem diante do altar de Deus para oferecer a Deus, inclusive. Então, quando eu trato disso lá no estudo sobre primícias, dízimos e ofertas, eu explico isso de forma profunda, gente. Então, quem nunca viu esse estudo meu lá no canal, aconselho a ir e passar algumas horas. Nós tivemos uma média, Paulinha estava, né, Paula, no dia? Tinha mais alguns irmãos que estavam aqui. Foi quase 6 horas, gente, de estudo aquele dia. Eu quase matei os crentes lá na igreja naquele dia, mas pensa num negócio que foi profundo. Nós tentamos assim tirar toda e qualquer dúvida do que é isso, do que é o que é entregar primícias, o que é entregar dízimos, o que é entregar ofertas ao Senhor e para que isso serve dentro da igreja, para que isso serve para o corpo de Cristo. Paulo está falando sobre isso. Aqueles que trabalham em prol do evangelho merecem, têm direito, não é nem merecem, têm direito a usufruir financeiramente daquilo que é depositado no altar do Senhor, ok? Não vamos entrar nos pormenores, porque não é disso que ele está falando nesse momento. Ele está falando sobre essa reclamação que os irmãos de Corinto estão fazendo a respeito dessa questão financeira para Paulo, e ele está dizendo, eu tenho direito, porque a palavra diz que eu tenho direito, mas eu não quero. Se esse é o problema, para que eu pregue o evangelho para vocês, fiquem tranquilos que vocês não precisam levantar a oferta para mim, vocês não precisam me sustentar quando eu estiver aí na cidade, Deus vai cuidar da minha vida, Paulo está dizendo. Versículo 15, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos, não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim,
Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. O orgulho de não precisar, né, do dinheiro, o orgulho de conseguir ter o sustento através do seu próprio trabalho. Paulo fazia tendas e provavelmente fazia outras coisas também para conseguir o dinheiro ou o sustento, né, para ele ir vivendo em suas viagens. Versículo 16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ele tinha um chamado, ele era obrigado a pregar, obrigado em amor, tá, gente? Quando ele fala isso, ele está falando, Deus me chamou e eu não vou abrir mão daquilo que Deus me chamou para fazer. Ai de mim se não pregar o evangelho. Eu fui chamado para isso. Existe um legado que Deus colocou nas minhas mãos e que eu preciso avançar. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Paulo está dizendo assim, se para pregar eu preciso então pregar de forma gratuita, sem cobrar de vocês nada, sem ter nenhum tipo de direito, né, financeiro ou de algum suprimento que eu tenho necessidade, então eu vou fazer. Porque o importante é pregar o evangelho, o importante é salvar as vidas, o importante é cumprir o chamado que Deus tem para mim. Versículo 19, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Aí ele vai falar o que ele se tornou e vamos entender isso. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Vamos parar aqui. Paulo está dizendo assim, quando ele chega numa sinagoga, ele age, ele fala, ele tem as atitudes, ele se comporta como um judeu que ele é, ok? Então, se ele está dentro de uma sinagoga, ele sabe como se comportar. Quando ele está dentro de uma sinagoga, ele sabe como falar. Quando ele está dentro de uma sinagoga, ele sabe que ele precisa se purificar antes de entrar. Ele sabe que existem as maneiras corretas de se portar ali dentro. Então Paulo diz assim, para que eu consiga falar do evangelho de Deus dentro do ambiente dos judeus, eu me comporto, eu me coloco como um judeu. Porque eu não preciso chegar, gente, o que Paulo está dizendo é assim, ó. Ele podia muito bem agora, tendo entendimento do evangelho, sabendo que o ser judeu não traz o benefício que ele tem como sendo filho de Deus, que ser circuncidado não faz diferença para aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, como ele já falou nos capítulos anteriores. Então ele podia muito bem se vangloriar, chegar dentro de uma sinagoga ou de um ambiente onde tivesse muitos judeus e confrontar os judeus simplesmente, dizendo, olha, vocês estão todos errados, se vocês não se converterem, se vocês não aceitarem a Jesus, se vocês não largarem esses rituais que já são do passado, vocês todos vão para o inferno. Então, muitos legalistas, muitas pessoas que se convertem se tornam fanáticos, vou colocar aqui entre aspas, porque são essas pessoas que não sabem usar o conhecimento em amor, como ele começa o capítulo 8 aqui falando para nós, só tem o conhecimento, né, da palavra de Deus, ele confronta, ele atinge as pessoas de forma arrogante. Então Paulo está dizendo assim, quando eu estou num ambiente de judeus, eu me torno um judeu. Então eu vou me comportar, eu vou falar igual um judeu, eu vou entender o sentido do que eles estão fazendo ali, porque eu conheço muito bem, para que no momento oportuno eu possa falar de Jesus, para que o meu comportamento possa falar por mim, para que o evangelho possa exalar, o bom perfume de Cristo possa exalar da minha vida, e não palavras soltas, arrogantes, palavras de confronto, palavras de sabedoria humana.
tentar ganhar as pessoas ali no grito. Não, Paulo se fazia entender dentro de cada ambiente. Então ele diz assim, se é para eu estar debaixo da lei, para ganhar judeu, opa, demorou. Vamos fazer purificação, vamos passar pelo mitzvah para poder entrar dentro de uma sinagoga, eles tinham todo um ritual. É para fazer isso para ganhar as pessoas para Jesus? Demorou. Por quê? Porque Paulo sabia que tudo isso não passava de rituais que já tinham sido vencidos pela cruz de Cristo. Mas o que ele queria? Ganhar aqueles que estavam ainda debaixo desses rituais. Elisângela, mas aí você está falando demais. Então quer dizer que se eu hoje aqui tenho amigos ou eu quero ganhar, por exemplo, pessoas que estão dentro do candomblé. Então eu vou chegar e vou pôr roupa de pessoas que estão no candomblé, vou fazer os rituais junto com eles. Não é bem isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo está dizendo para nós o quê? Que nós precisamos nos colocar como exemplos de amor, de paciência, de misericórdia. Paulo está falando de um contexto de atitudes que demonstrem Cristo e não só falem sobre Cristo, ok? No ambiente onde eu chego, se eu chegar num lugar onde tiver um grupo de pessoas que servem ao candomblé, eu não vou chegar expulsando o demônio, eu não vou chegar gritando com essas pessoas e expulsando em nome de Jesus. Não, eu vou ter sabedoria suficiente para esperar o tempo oportuno para conseguir falar com aquelas pessoas. E se esse tempo não aparecer naquele momento, eu ainda assim vou me portar de maneira sóbria, de maneira santa, para que no momento certo Deus me dê essa oportunidade. Entende do que eu estou falando? Eu não posso sair confrontando pessoas simplesmente nos seus ambientes que elas já estão achando que o meu evangelho, que a minha forma de agir é a correta e ponto e acabou. Então Paulo fala que ele se fez como? Ele fala que ele se fez. Não quer dizer que ele é um daqueles, mas ele se faz como? Ele se ambientaliza, né? Ele se coloca num ambiente onde as pessoas podem em algum momento dar ouvidos àquilo que ele vai falar. Paulo foi um grande evangelista também por causa disso. Porque onde Paulo passava, ele primeiro estudava o ambiente, estudava a estrutura ali daquele lugar, daquelas pessoas, para depois ele então falar debaixo de um conhecimento, de um entendimento, que aquelas pessoas ouviriam o que Paulo estava dizendo. Não alguém extremamente arrogante, que sai falando o que pensa, pronto e acabou. Não. Paulo sabia muito bem o que ele tinha que falar e o que ele não tinha que falar em cada um dos ambientes. Ele sabia muito bem o que ele devia fazer e o que ele não devia fazer. Fecha, meu amor. A hora que a vovó terminar, a vovó chama, tá bom? Fecha aí, por favor. Entende? Então vamos continuar aqui, ó. Versículo 20. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. Então ele não estava mais, ele sabia que ele estava debaixo da lei de Cristo, né? A fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Então ele está falando de judeus, agora de gentios, que não estão debaixo da lei, que não conhecem o Pentateuco, que não conhecem inclusive ao próprio Deus, né, direito, mas ele chegava no ambiente e então começava a entender o ambiente e a pregar o evangelho da melhor forma possível para que aquelas pessoas dessem ouvido para ele debaixo de uma unção de sabedoria, de conhecimento, de amor de Deus, para que a presença de Deus se manifestasse ali. Versículo 22. Para com os fracos, tornei-me fraco. Ele está falando de pecado, gente? Não, ele está falando assim, para aqueles que não têm o entendimento completo das coisas, eu me tornei alguém menos inteligente.
Eu me tornei alguém mais fraco também na fé para compreender a dor que aquela pessoa está sentindo ou a falta de conhecimento que aquela pessoa tem. Porque você imagina Paulo, um rabino, né? um homem extremamente entendido na lei, no Velho Testamento, e agora aqui cheio do Espírito Santo, quando ele pegava um gentio, gente, cheio de costumes idólatras, cheio de prostituição, cheio de práticas repugnantes para Deus. Se Paulo não agisse em amor, ele não ganharia uma só vida para o reino de Deus. Por quê? Porque quando a gente está nesse ambiente, nós vamos ver coisas, ouvir coisas que vão muitas vezes confrontar aquilo que nós já compreendemos e entendemos. Mas nós não podemos sair batendo nas pessoas com os dois pés nos peitos da pessoa, ok? Nós temos que ter amor. A palavra para pregar o evangelho é amor. O que é amor? É compreender o estágio espiritual que aquela pessoa está e aí ir construindo alicerce para a palavra de Deus ser lançada em um terreno fértil para frutificar. Precisamos ter a palavra amor, o verbo amor dentro de nós, como Cristo agia nas suas pregações, inclusive. Vamos lá, 22. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Percebem que ele fala? Nem tudo que Paulo fez deu certo. Nem todo ambiente que ele chegou, ele se tornou como aquelas pessoas e ele conseguiu ter a oportunidade de pregar o evangelho. Eu tenho certeza que muitos lugares que Paulo entrava, e mesmo com toda essa sabedoria, ele foi hostilizado, ele foi colocado para fora, ele foi escorraçado, ele foi quase morto em alguns lugares, mas ainda assim ele dizia: eu me fiz como todos para ganhar alguns. Então, quantos foram aqueles que deram ouvidos? Paulo se alegrou pelas vidas que ele ganhou. Mas aqueles que não quiseram dar ouvidos, já não é problema de Paulo, já não é problema da sua pregação. A parte dele ele está fazendo. O que ele precisa fazer, ele está fazendo. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Então, quando Paulo abre mão de algumas coisas, né, ele faz em prol do evangelho. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Paulo está falando do esforço que nós devemos ter todos os dias, para que nós possamos estar dentro desse treinamento, dentro dessa competição que é ganhar almas, que é nos santificar, é algo que mortifica. É por isso que ele fala: eu não estou esmurrando o vento, mas eu esmurro o meu próprio corpo, que é o quê? Quando Paulo queria fazer alguma coisa, ele tinha que pensar se aquilo ia escandalizar o próximo, se aquilo ia fazer benefício para o reino de Deus, se a atitude dele faria bem para a obra de Deus. Então, quando eu penso no próximo, eu acabo o tempo todo esmurrando a minha própria carne, que é o quê? As minhas vontades. Paulo vai nos ensinar uma lição de tanta abnegação. A palavra abnegação é aquela pessoa que abre mão dos seus próprios direitos em direito do outro. Já estou terminando, tá, gente? Ele abre mão, 99% das vezes, Paulo abria mão dos seus direitos, das suas vontades, dos seus prazeres, né? Do seu próprio conhecimento sobre a palavra para alcançar as vidas, para não ser pedra de tropeço para ninguém, para não ser escândalo para o corpo de Cristo, para fazer bem para a pessoa que estava próximo dele, para ganhar mais vidas para o Senhor. Então, Paulo está nos chamando a essa responsabilidade de ser maduros na fé e conseguirmos, inclusive, trazer outros para perto de nós, para amadurecer também, para sermos então essa mão
que auxilia o mais fraco a crescer em conhecimento e na graça de Deus. Então Paulo está nos chamando o tempo todo para corrermos essa carreira, para nos exercitarmos nesse treinamento tão duro que é por uma coroa, mas que não é uma coroa perecível, como aqueles que treinam para um torneio qualquer, né? Para qualquer tipo de corrida ou qualquer tipo de esporte que simplesmente ganha uma coroa que perece, né? Que passa. Mas nós não estamos sendo exercitados todos os dias por uma coroa que vai durar para sempre. Então, quantos somos, né, nós, ou quantos de nós estamos dispostos a realmente esmurrar a nossa carne, a nossa vontade, em prol de um galardão que o Senhor terá para nós na vida eterna? Quem estudou escatologia comigo sabe disso. Na verdade, quanto mais eu me disponho em estar realmente disposto a obedecer ao chamado, a obedecer a essa abnegação, a obedecer esse ide de Deus, muito mais recompensa eu vou ter na eternidade, no reino milenar. Então, existe um galardão preparado para todos aqueles que estão dispostos a fazer o propósito de Deus se cumprir nessa terra através da sua vida. Vai ser fácil? Não, nunca é. Mas vale a pena. Esse é o principal de tudo. Paulo está dizendo que ele se fez escravo de todos. Ele começa ali ele diz aqui, quer ver? Versículo 19, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Então você é servo ou você só quer ser servido? Você realmente entendeu o que é ser escravo de Cristo, o que é ser servo de Deus em prol dos outros? Se você ainda não entendeu, Paulo está te ensinando ou está te levando para esse nível de conhecimento, para que você então possa ter uma coroa, não uma coroa corruptível, mas uma coroa incorruptível, um galardão na vida eterna junto com o Senhor, um lugar exclusivo para aqueles que realmente entenderam esse lugar de humilhação, de renúncia, de cruz, né? De tomar a sua cruz e carregar ela mesmo em prol do reino de Deus. Amém, queridos? Vamos orar para a gente terminar. Eu avancei um pouquinho aqui porque eu queria terminar para a gente semana que vem já entrar então no capítulo 10 e voltar para essa história da comida, para a gente entender o que Paulo está querendo falar. Então, por que ele deu essa lição de moral aqui no capítulo 9 para voltar de novo na história da comida? Nós vamos entender o que ele está falando aqui com os irmãos de Corinto. Amém, queridos? Ô Aninha, glória a Deus, você está aí. Paulinha entrou depois também, né? Jennifer, glória a Deus, obrigada aí. Cleo, né? Renatinha também entrou aí, já tinha começado, glória a Deus. Vamos orar? Pai, nós te amamos demais, Jesus. O Senhor é o grande amor da nossa vida. Nós desejamos muito que essa palavra, Senhor, tenha caído em um terreno muito fértil no nosso coração. Que cada dia mais, Senhor, haja esse espírito de entendimento, sabedoria sendo ministrado em nós. Que o Espírito Santo consiga agir dentro de nós de maneira a nos levar a esse nível de renúncia, de servidão ao corpo de Cristo, de ver o meu irmão mais fraco na fé e não apontar o dedo dizendo que ele tem que ser mais maduro, mas ao mesmo tempo me voltar para ajudar nessa maturidade dele, me voltar a ajudar a crescer, Senhor, junto com ele nessa maturidade de Cristo. Pai, nos ajuda dentro desse estudo. Eu sei, Senhor, o quanto isso é poderoso dentro de nós, o quanto a Tua palavra é libertadora, o quanto a Tua palavra traz, Senhor, fundamentos muito fortes dentro de nós e através disso nós vamos nos tornando pessoas mais parecidas com Jesus. Nós vamos pregando o Teu Evangelho com ousadia, com intrepidez, com sabedoria, Pai. Nos ajuda a entrar em ambientes onde o Teu Evangelho venha resplandecer através da nossa vida, Jesus. Que não sejam só palavras soltas no ar, mas que seja o poder de Deus sendo liberado através do conhecimento da palavra, através da sabedoria que vem do Espírito Santo, Pai. Oh, Senhor, nos guarda durante esse restinho de semana, Pai. Fica conosco. Nos dá um final de semana cheio da Tua presença, Espírito Santo.
desejamos mais do Senhor cada dia. Nós te amamos, Jesus. Eu te agradeço por essa aula, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.